Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal. Tamo junto para mais um vídeo de previsões do dia, as forças do dia, começando mais uma semana, então nessa segunda, dia 23 de setembro. Vamos ao que temos para hoje, sempre recorrendo à astrologia, análise do céu do dia com os aspectos formados, a força numerológica e também os arcanos do tarô, que vão nos guiar com base na conversa astrológica e numerológica, certo? Então, vamos nessa, o que nós temos aqui para hoje. Antes de começarmos a falar de tudo, eu te recebo aqui com muito carinho, eu sou o Leandro Roque e te convido a vir participar do canal. Então, é hora de fazer a sua inscrição, ativar o sininho para não perder sequência dos vídeos, sequência das nossas previsões, diariamente pela manhã, com você aqui recebendo instruções da vida para viver melhor. E também te peço nesse momento o like no vídeo porque ajuda muito aqui. Então, hora de você também colocar uma energia positiva aí, fazendo valer a sua participação, tá? Conto com você. Vamos lá, o que nós temos? A Lua em Gêmeos, até aí sem novidade. A Lua entrou em Gêmeos ontem, permanece hoje. Então, para quem já estava aqui ontem, como nós falamos, é aquele período ou aquele momento, né, que é sempre muito rápido ali, em média 2 dias, onde a gente vai ter a Lua passeando por um signo. Com a Lua em Gêmeos a gente está ali mais na curiosidade, nós estamos mais comunicativos, mais abertos à conversa, mais sociáveis, mais adaptáveis também, tá? E aí segue então aquela vontade de expressar sentimentos, emoções, pensamentos, buscar pela conversa, o desejo da comunicação, né? E principalmente porque hoje essa Lua em Gêmeos está fazendo conjunção com Júpiter. Então Júpiter vai expandir esse desejo, essa vontade de conversar, de pôr para fora, desabafar certas coisas, quem sabe, né? Mas eu vou dizer uma coisa importantíssima para você. É necessário ter autocontrole com isso, tá? Pode ter cilada aí nessa de a gente se expressar, a gente achar que tem que dizer certas coisas porque a gente pode não ter os parâmetros corretos. Existe ao mesmo tempo aqui, no mesmo horário, começando o dia, nessa Lua, em conjunção com Júpiter passeando por Gêmeos, tá? Tem também uma quadratura da Lua com Saturno, e Saturno já coloca um pouco de restrição, já pede pra gente segurar um pouco mais a onda, vem pedir pra gente disciplina, responsabilidade com aquilo que a gente vai dizer. Então já esse Saturno nos bota para pensar, será que é o dia de falar certas coisas? Será que é o dia de desabafar sobre um certo assunto? Será que é o dia de chamar alguém para querer resolver uma situação? Talvez não, tá? E a gente entende o porquê disso na sequência de alguns aspectos aqui que eu tenho para te passar, ainda desenhando o dia de hoje pela astrologia. Por quê? Por volta já das 9 horas, então logo cedinho às 6 horas é que nós temos aí tudo isso que eu já te falei até aqui. Por volta das 9 horas, forma-se também uma quadratura da Lua com Mercúrio. Mercúrio é o planeta que traz a energia comunicativa, mas vai formar um aspecto que não é legal com a Lua. Então a gente começa a entender o porquê de não ser um dia tão bom para se dizer certas coisas, porque a Lua é o emocional. O Mercúrio, que traz a força da comunicação, é também o intelecto, é também a nossa parte mental, racional. Então pode ter uma briga aí da nossa emoção com a nossa razão, e isso não dá um alinhamento tão legal para a gente expressar os nossos pensamentos e sentimentos da melhor forma. A gente pode acabar expressando isso de uma forma confusa e as nossas próprias palavras acabarem saindo como um tiro no pé, sabe? Quando você vai tentar se posicionar, você vai tentar argumentar, mas aí o que você fala não serve, você jogou contra si. É esse tipo de situação que pode acontecer hoje. Então a gente já percebe aquele Saturno como, muitas vezes, né, ali aquele pai mais severo, mas que ele é o vivido. E ele sabe por quê? Que às vezes você quer fazer uma coisa e ele te diz não. Porque ele já foi e já se lascou, de repente, com alguma coisa. Então ele te passa essa experiência cuidando de você. É isso que Saturno faz com a gente muitas vezes, né? Então ele já conhece, ele é vivido. Aí você está na sua vontade e ele fala, não, calma, pode não ser o momento de você dizer o que você está pensando, de você dizer o que você está sentindo, porque é um dia onde a gente tem esse risco, ou essa tendência de cair em contradição entre as nossas emoções e a razão, entre os nossos sentimentos e pensamentos. E aí isso nos causa um certo desequilíbrio interno, a gente não consegue
manifestar ou expressar da melhor forma aquilo que nós temos em nós. Então esse aspecto aí da Lua em quadratura com Mercúrio nos dá um motivo. Por que pode ser um dia mais importante para segurar um pouco a onda nas coisas que a gente está querendo dizer? O motivo é esse. O outro é um outro aspecto que nós temos aqui, lá mais para o meio da tarde, por volta já das 16 horas, da Lua também, fazendo uma quadratura com Netuno. E aí a gente percebe um outro motivo, pelo qual talvez seja um dia mais interessante para a gente buscar uma energia mais reflexiva do que expansiva, tá? Porque a Lua em quadratura com Netuno vai mostrar um risco de a gente se enganar, de a gente se iludir nas nossas percepções, de a gente cometer enganos, vendo aquilo que não é, achando uma coisa de uma situação que é diferente, uma insegurança no nosso posicionamento, então a gente não consegue se colocar da melhor forma. Então a gente tem aí alguns motivos, né, que nos levam a perceber o porquê de ser um dia para a gente ter esse cuidado com o que vai dizer, tá? Temos ainda mais algumas coisas aqui para passar. Primeira delas, olha, e para o amor? Como é que funciona isso tudo, Leandro? Tem energia do amor hoje? Tem uma situação muito interessante. O planeta que traz a energia do amor é Vênus, e ele entrou em Escorpião de ontem para hoje. Então, olha a mensagem da astrologia aí. Vênus que traz o amor em Escorpião, que gera a intensidade. Ou seja, está aberta a temporada da intensidade no amor? Por que não? Podemos pensar assim, né? E isso a gente sabe que hora vai funcionar bem, hora pode funcionar não tão bem assim, a gente vai precisar ter cuidado com o que seria essa intensidade no setor afetivo, né? Tem hora que, opa, a hora do Paranauê, né? Mas tem hora que é aquele arranca-rabo, né? Então, assim, um pouco de cuidado, né? Com essa energia de Vênus que entrou em Escorpião. Mas para hoje, olha só, a gente está falando do dia de hoje, né? O Vênus em Escorpião aí vai ficar um tempo ali, tá? Não é só hoje. Mas para hoje tem aqui a Lua formando um trígono, que aí ajuda exatamente nessa Vênus com Escorpião, à noite. À noite, então, é o melhor horário, sabe? Para marcar um encontro, para ter um momento a dois, aí tá legal. Aí realmente a energia pega no emocional da Lua, que se junta de uma forma favorável com Vênus, que traz o amor, na intensidade escorpiana. Lá pelas 8 da noite a gente tem esse aspecto formado. Então, se você vai combinar com alguém, se você está pensando no melhor momento para marcar um encontro, tá aí. Olha a dica, às 8 da noite, nessa faixa aí. Olha como a astrologia também nos posiciona. Poxa, que hora que eu combino lá com o ser de luz, olha aí. Né? Aí pode ser a hora boa do dia, tá? Mas ao mesmo tempo, deixa eu te contar uma coisa, tá? Funcionando junto com esse aspecto da Lua em Vênus, a Lua com Vênus em Escorpião, que ajuda mesmo, traz uma intensidade para o amor, a gente tem esse outro lado da Lua na quadratura com Netuno, que é o risco, às vezes, de a gente se enganar, de a gente se iludir, principalmente, tá? No que diz respeito à nossa percepção com os outros. Então, assim, eu acho que pode ser um dia legal para entrega amorosa, afetiva, principalmente nesse período da noite, onde nós vamos ter esse aspecto formado da Lua com Vênus em Escorpião, mas tem esse outro lado de Netuno aí, né, com a Lua, que de repente vai nos atrapalhar com o quê? Nas expectativas. Esperar demais do que pode ser uma sequência de um encontro, aí onde a gente pode acabar se enganando. Não porque a pessoa que está com a gente seja mal intencionada. Não porque a pessoa que está aí com você seja mal intencionada, mas porque depende de uma série de fatores para o desenrolar da vida, para uma sequência 2, para uma continuidade, para uma situação que está surgindo agora realmente virar um compromisso, né? Se tornar um compromisso. Então eu acho assim que segurar as expectativas aí é legal, ajuda. Viver o que se apresenta, mas é uma necessidade assim da cabeça no lugar para não soltar demais a linha do carretel e depois ficar mais difícil de trazer a pipa de volta, sabe? No emocional. Porque a força numerológica de hoje é o 4. E o 4 traz o quê? Estrutura, bases firmes, ele nos pede solidez e consistência no nosso comportamento. Eu acho que o 4, como a força numerológica hoje, é uma grande lição. Junto com o Saturno, que restringe um pouco, né? Como eu falei, às vezes é aquele pai mais
mais severo, onde o filho quer ir brincar e ele fala, não, disso você não vai brincar. E aí o filho esperneia e tal, mas por quê? O Saturno já sabe que aquela brincadeira não vai dar certo, vai trazer sofrimento. Então ele está poupando o filho, né? Muitas vezes. Então o 4 que nos pede para a gente realmente agir com o pé no chão, e essa lição que Saturno traz no sentido de, olha, pensa bem no que você vai dizer, simplesmente segura essa energia, deixa para lá, não entra nesse assunto, não cria expectativas demais com aquilo que surge para você viver. Não significa que você não possa viver, mas você tem que saber lidar da forma correta com as coisas aí, tá? Eu acho que assim, esse é o grande tom de tudo para hoje, tá? Com a astrologia e com a numerologia. E aí, gente, olha como isso te previne, olha como isso te ajuda a viver melhor, a passar o seu dia, né? Talvez escapando de ciladas, pegando aí os melhores caminhos. Tem o dia certo para cada coisa e a astrologia é uma ferramenta muito poderosa para te mostrar isso, para te guiar pela vida, ainda mais em conjunto com a numerologia, né? Como eu gosto de fazer aqui para você. E ainda a gente vai recorrer ao tarô, abrir os arcanos, como eu falei, permitindo que os arcanos nos guiem, então, nesse processo todo astrológico e numerológico. Mas antes de pegarmos os arcanos, eu tenho aquele mantra, ou aquela afirmação do dia para você, para te ajudar a passar melhor hoje, diante de tudo que nós vimos na astrologia e na numerologia. Então você pode escrever nos comentários assim: eu estabilizo o meu emocional. Eu estabilizo o meu emocional, sabe? Então, é um mantra até para você se lembrar no decorrer do dia, quando você vê que de repente tá numa ansiedade, tá naquela necessidade, não, isso eu preciso falar, ou hoje é o dia que tal pessoa vai me ouvir porque tem que ouvir isso, ou eu tenho que me expressar, não aguento mais, eu tenho que abrir esse sentimento. Você já viu que talvez não seja o melhor dia para isso, então você pode fazer uma respiração profunda, né? Inspira, segura um pouquinho, solta, acalma. E aí você repete para si mesmo: eu estabilizo o meu emocional. E se você puder fazer exatamente esse gesto que eu estou fazendo aqui, olha, com as suas duas mãos sobre o seu chakra cardíaco, você vai ver como você consegue ficar mais dona de si ou mais dono de si nessa hora, nos momentos do dia onde você vê que o emocional está parecendo querer descambar. Aí, o emocional vai descer a ladeira, você já segura ele ali, ó, na hora, e coloca aqui no lugarzinho, tá? Dica, então, aí muito especial para você. Vamos agora ao tarô. Vamos ver como que os arcanos também nos acrescentam para hoje. Com aquele jogo do tarô na cruz. A sombra, a luz, o caminho para a gente trilhar, equilibrando sombra e luz, e uma bênção que a gente alcança trilhando o caminho de forma equilibrada, seguindo a proposta dos arcanos, tá? Então, o primeiro arcano é o da sombra, é aquele que traz a energia que não é muito legal para hoje, tá? Então, é o que a gente não deve potencializar. O julgamento. O julgamento, vamos pegar bem essa palavra, né? Que é o julgar. A gente viu que a gente tem um risco de se enganar, de ter uma percepção errada em relação aos outros. Então a gente vai querer colocar situações no julgamento, a gente vai chegar a conclusões erradas para o dia. Evitar esse caminho, então. Deixar ser, deixar estar, buscar viver a sua melhor versão sendo você e não colocando as atitudes dos outros numa régua, sabe? Eu acho que esse julgamento para hoje vem com essa grande mensagem no setor sombra aqui da nossa cruz do tarô. Evitar os julgamentos, evitar colocar os outros numa medida, né? Olhar para o seu lado, pensar que você erra, então os outros também, se assim ocorre, né? Nós estamos sempre buscando fazer o melhor que nós somos. É assim que é a vida. Então olhar mais para si do que para as atitudes alheias, tá bom? A luz do dia, aí sim, a energia que é interessante a gente potencializar. O carro, o foco, o direcionamento, você buscando trilhar um caminho reto para hoje, para passar o dia sem ficar fazendo muita curva, sem se distrair, tá? Tomando as rédeas da sua vida, apontando a direção, e aí você realmente ali cumprindo os seus propósitos para hoje, aquilo que você determina para hoje, aquilo que você estabelece para hoje. Então, se você é uma pessoa focada, sem ficar olhando para os lados, no que está acontecendo ali, no que está acontecendo ali, sem deixar a vida ficar fazendo curva,
Se você for na linha reta, você tem melhores resultados aí, melhor experiência de vida hoje, tá? Então, isso vale também como, assim, uma forma de você se policiar. Porque você viu que o pensamento começa a dispersar, opa, traz de volta, deixa eu restabelecer o meu foco aqui, porque é o que o arcano da luz de hoje me pede, tá? Agora vamos para o arcano que nos dá o caminho a ser trilhado. A partir do momento em que a gente está equilibrando a sombra, não julgar, né? Com a luz, o carro, o foco, o direcionamento. Então, como que a gente trilha lidando com essas energias? Aí, no Papa, com a força espiritual conectada. Aliás, gente, hoje é um dia forte também para a mediunidade, tá? Com os aspectos que nós vimos aqui, principalmente naquela conjunção da Lua com Júpiter em Gêmeos. A Lua é a intuitiva, aliás, é a regente do dia, tá? A regente do dia hoje é a Lua, e a Lua traz a intuição, traz à tona as nossas capacidades psíquicas, a nossa sensibilidade, junto com Júpiter, que vai trazer a espiritualidade, as nossas crenças, o sentido da fé. Esses dois astros aí, em conjunção, um pertinho do outro, traz força mediúnica para hoje. E olha só, o caminho no tarô a ser trilhado está informado pelo Papa, ou seja, é um dia importante para práticas espirituais, tá? Principalmente se você frequenta um lugar que funciona nesse dia, e aí você está pensando, vou, não vou, eu acho que vale a pena, tá? Ou se você está sentindo que precisa ter um momento aí no dia de oração, de acender uma vela, de um ritual, de buscar conexão com o seu anjo, enfim, cada um do seu modo, é uma energia interessante para hoje, trilhar esse caminho espiritual. E a partir do momento em que a gente não julga os outros, a gente não está colocando os outros numa régua, nós estamos focados no nosso caminho, a gente consegue conectar a nossa espiritualidade também mais facilmente, para nos ajudar nas percepções que são importantes, para a gente talvez não ser tão influenciado por aquele aspecto que eu falei da Lua com o Netuno, que pode trazer enganos, ilusões, percepções erradas. Se a gente estiver firme na espiritualidade, aí a gente pode ter mais facilidade para contornar esse aspecto negativo do dia, que talvez traga enganos, né? Que nos coloquem em expectativas erradas, sabe? Então olha aí. E depois a bênção para o dia, com esse caminho de espiritualidade sendo trilhado. E a bênção do dia está vindo com o arcano da força, o autocontrole, que é muito válido para hoje, né? Para a gente ter o emocional estabilizado, que é o nosso mantra, o autocontrole, não ceder aos nossos impulsos, o controle dos nossos instintos, sabe? Nós conseguindo ter uma sobreposição ali sobre os próprios instintos, e aí a gente fica ali mais dona da situação, mais dono da situação, conseguindo se conduzir, né, da sua forma, segurando as rédeas no arcano do carro, que é a luz do dia, certo? Ao invés de deixar que alguém te conduza, que alguém te guie, que os seus instintos mandem em você e te levem a se precipitar, a fazer movimentos errados. A bênção do dia, se nós seguirmos direitinho o que o tarô nos propôs nessa cruz, então nos coloca como donos de nós mesmos, certo? E isso é uma bênção porque faz com que a gente consiga alcançar os melhores movimentos para a vida. E é isso que nós temos para hoje. Curtiu? Deixa o seu like, lembra, ajuda muito o canal. Me conta aqui abaixo o que você está achando dessa nossa sequência de vídeos, dessa ideia que eu comecei recentemente a trabalhar por aqui, dessas previsões de cada dia, as forças do dia, esse vídeo pela manhã que te traz instruções. Tá te ajudando? Você já sentiu alguma ajuda aqui de uns dias para cá, quando tá rolando essa proposta? Esse vídeo te ajudou? Me deixa saber, escreve aqui abaixo, tá? Deixa o seu like, dá essa ajuda aqui para sequência dos trabalhos, se inscreve se você gostou, ativa o sininho para não perder e já anota aí, sempre às 9 da manhã, o nosso vídeo das previsões para o dia, com astrologia, numerologia e tarô. Gratidão pela sua presença aí, até amanhã.